Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tendo entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um rei poderoso que, em um gesto surpreendente, remove sua coroa, deixa seu trono, despe suas vestes reais e veste os trapos de um servo. Não por obrigação, não por força, mas por amor. Esta imagem extraordinária nos é apresentada na carta de São Paulo aos Filipenses, onde contemplamos o mistério mais profundo de nossa fé, o despojamento de Cristo. Ele tinha condição divina, escreve Paulo, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Que afirmação impressionante! O Filho de Deus, igual ao Pai em majestade e glória, escolheu livremente se esvaziar. É como se o oceano decidisse se limitar a uma gota d'água, ou o sol escolhesse brilhar apenas como uma pequena vela. Paulo continua: assumiu a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pensem na humildade desta escolha. O Criador do universo, aquele que colocou as estrelas em seus lugares, escolheu se tornar parte de sua própria criação, não como um rei poderoso, não como um governante temido, mas como um servo. E não parou por aí. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz, instrumento de tortura e humilhação, reservado para os criminosos mais vis. Este é o ponto mais baixo do despojamento de Cristo, o autor da vida submetendo-se à morte mais vergonhosa possível. Por quê? Por amor. Por você. Por mim. Por todos nós. E é aqui que nossa leitura do Evangelho se entrelaça perfeitamente com este tema de autoesvaziamento e convite divino. Jesus conta a parábola de um homem que preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. Que imagem maravilhosa do amor de Deus! Ele prepara um festim e nos convida para participar. Mas o que acontece?
Todos, um após outro, começaram a apresentar desculpas. Um comprou um campo e precisa vê-lo. Outro adquiriu 5 juntas de bois e vai experimentá-las. Um terceiro acabou de se casar. Cada um tem sua desculpa. Cada um tem algo aparentemente mais importante a fazer. Não é incrível como esta parábola ainda ressoa em nossos dias? Quantas vezes nós também temos nossas desculpas para não responder ao convite de Deus? Estamos ocupados demais com trabalho, com compromissos sociais, com nossa busca por sucesso e realização. O banquete está posto, mas estamos muito ocupados para comparecer. O dono do banquete, então, faz algo surpreendente. Em vez de cancelar a festa, ele envia seu servo para convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E quando ainda há lugar, ordena que vá pelos caminhos e atalhos e obrigue as pessoas a entrar. Que inversão maravilhosa! Aqueles que a sociedade considera menos importantes são agora os convidados de honra no banquete do reino. Aqueles que não têm nada para oferecer em troca são os primeiros a experimentar a generosidade do anfitrião. Esta parábola é um reflexo perfeito do que Paulo nos diz sobre Cristo. Assim como Jesus se esvaziou e se humilhou, Deus exalta aqueles que o mundo considera humildes e insignificantes. O banquete do reino não é para os autossuficientes, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. O mesmo Cristo que se esvaziou por nós nos convida para seu banquete. Ele não apenas se humilhou até a morte de cruz, mas ressuscitou e preparou um lugar para nós à sua mesa. Mas este convite exige uma resposta. Não podemos ser como aqueles primeiros convidados, tão absortos em nossas próprias preocupações que perdemos a maior celebração de todas. O convite está diante de nós hoje. Abandonar nossa autossuficiência, nossa presunção, nosso orgulho e aceitar o convite para o banquete do reino. E mais do que isso, somos chamados a ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Isto significa que também devemos estar dispostos a nos esvaziar por amor aos outros. Devemos estar dispostos a deixar de lado nosso status, nosso conforto, nossas preferências, para servir aqueles que o mundo considera menos importantes. Imaginem como seria se vivêssemos verdadeiramente desta maneira. Se em vez de buscarmos sempre subir na escada social, escolhêssemos descer para servir. Se em vez de nos agarrarmos aos nossos privilégios, escolhêssemos compartilhá-los com os outros. Se em vez de nos isolarmos em nossos círculos confortáveis, escolhêssemos estender nossa mesa para incluir os marginalizados e esquecidos. Este é o caminho de Cristo. Um caminho que parece loucura aos olhos do mundo, mas que leva a verdadeira exaltação. Como Paulo nos diz, porque Cristo se humilhou, Deus o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos confrontados com uma escolha. Podemos ser como os primeiros convidados da parábola, tão preocupados com nossas próprias vidas que perdemos o banquete do reino. Ou podemos seguir o exemplo de Cristo, escolhendo o caminho do autoesvaziamento, do serviço, do amor sacrificial. E ao fazermos esta escolha, lembremos que não estamos sozinhos. O mesmo Cristo que se esvaziou por nós nos dá força para segui-lo. O mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos habita em nós, capacitando-nos para viver esta vida radical de amor e serviço. Que possamos, então, responder ao convite divino com alegria e gratidão. Que possamos nos sentar à mesa do reino não como convidados relutantes, mas como filhos e filhas amados. E que nossa presença neste banquete nos transforme cada vez mais à imagem daquele que se esvaziou completamente por amor a nós. Como diz Paulo, que todo joelho se dobre e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, não apenas com nossas palavras, mas com nossas vidas inteiras. Para a glória de Deus Pai. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.